matemática para administração, contabilidade e economia. Então é aula 1, o assunto é números, ok? Matemática, naturalmente vem a ideia na cabeça de números, tá certo? E números vêm divididos em diversas classes, alguns conjuntinhos. Nós vamos estudar hoje, então, são os números naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais, ok? Vou fazer uma breve revisão, provavelmente você já viu isso no ensino médio, no colégio. Então a ideia hoje é uma espécie de revisão, tá? Para a gente pegar uma direção, tá? Então vamos lá. Números. O primeiro conjuntinho de números que aparece é o que a gente usa como modelo de contagem, os números naturais. Os naturais, representado com essa letra aqui N, tá? Esse símbolozinho N é o modelo de contagem, ok? E a gente escreve eles aqui então como sendo o número 1, 2, 3, 4, 5, vírgula, 3 pontinhos. Os 3 pontinhos para indicar que eles continuam indefinidamente. O processo de qualquer contagem vai estar dentro desse conjunto. A sua idade está nesse conjunto, o número da sua casa, o número do seu celular. Pode ser um número muito grande, até mesmo o número de estrelas do céu, por maior que seja, por tão grande que seja, é um número natural, pois resultou de um processo de contagem. Então ele está dentro desse conjunto, e é isso que esses 3 pontinhos aqui representam, que qualquer processo de contagem está dentro desse conjunto, dando uma ideia de infinitude, né? Um conjunto infinito, ok? Bom, uma vez que nós temos números, podemos então fazer as operações, fazer algumas contas, tá? Então vamos, só para aquecer, começar com a soma, tá? O mais, aqui o símbolozinho mais. Então vamos fazer aqui uma conta. 2 mais 3 igual a 5, tá? 30 mais 50 igual a 80. Essa é a soma. Fazer uma multiplicação. 2 vezes 3, 6. Fazer outra multiplicação. 9 vezes 9 igual a 81. Então a soma mais a multiplicação, que a gente representa com esse pontinho, né? Tá? Ou com o xizinho. Aqui eu estou usando pontinho, e às vezes esse pontinho até é omitido, mas 2 vezes 3, 6. 9 vezes 9 é igual a 81. O que é importante aqui é observar que pegamos um número natural, por exemplo 2, e somamos com outro número natural, 3, e o resultado foi um outro número natural, o número 5. Ok? Pegamos o número natural 30, somamos com outro número natural 50, e a soma resultou no outro número natural 80. Então, essas somas, os números envolvidos aqui são todos os números de dentro do conjunto dos números naturais. A multiplicação da mesma forma. Então, intuitivamente, a gente afirma que a soma de números naturais é um número natural. E que a multiplicação de naturais é um natural. Toda vez que somarmos um número natural, o resultado é um número natural. E a multiplicação de números naturais também é um número natural. Ok? É claro que isso envolve uma certa intuição, né? A gente tem uma intuição de que é assim, tá? Bom, soma, multiplicação, a próxima, subtração. Então vamos fazer aqui uma subtração entre números naturais. Peguei o 5, subtraí 3 e o resultado 2. 5 menos 3 igual a 2. Ok? Fazer outra subtração. Curiosamente eu só inverti a ordem aqui. 3 menos 5 igual a menos 2. Então, peguei o número natural 3, subtraí o número natural 5 e o resultado foi o número menos 2. Agora aconteceu algo interessante então, né? Porque menos 2
não é um número natural. Não temos nenhum número com sinal negativo aqui nesse conjunto. Então, menos 2 não é um número natural, não pertence a esse conjunto. Então, o que a gente faz é dar um passo à frente e considerar um conjunto que possui também os números negativos. Esse conjunto é o conjunto dos números inteiros, ok? Representado pela letra Z aqui, o conjunto dos números inteiros é formado pelo 1, 2, 3 pontinhos para lá, ou seja, os números naturais, menos 1, menos 2, menos 3 pontinhos para cá, ou seja, são os negativos dos números naturais e também o zero. Ok? Então vamos fazer algumas operações nos números inteiros, somente para aquecer, né? Tá? Então vamos lá, ó. 2 menos 3 igual a menos 1, ok? Coloquei soma aqui, porque de fato fazer 2 menos 3 é fazer 2 mais menos 3 igual a menos 1. Só uma curiosidade, de fato a gente vai fazer isso na calculadora. 3 mais 5 igual a 8. Multiplicação. Menos 2 vezes 3 igual a menos 6. Menos 9 vezes menos 9 igual a 81. Subtração. Menos 2 menos 3 igual a menos 5. Menos 9 menos menos 9 igual a 0. Ok? Então a gente pode também fazer de maneira intuitiva as afirmações que a gente fez para números inteiros. A primeira é que a soma de inteiros é um inteiro. Ok? E todas essas contas que eu coloquei aqui, soma, multiplicação e subtração, por se tratar de um curso, né, para administração, contabilidade e economia, a calculadora é mais do que aconselhável, né, utilizá-la. Então, não vou entrar nos detalhes como regra de sinal e coisas nessa direção, porque basicamente a gente pode fazer essa conta na calculadora quando tiver alguma dúvida, ok? Então, a soma de um inteiro é um inteiro, a multiplicação de inteiros, a gente também tem essa intuição que é um inteiro. A subtração de inteiros também é um inteiro, porque agora eu fiz menos 2 menos 3 e resultou menos 5. Menos 5 é um número inteiro, os inteiros também compreendem os números negativos. Tá? O zero, menos 9 menos menos 9 é zero, ok? Pode fazer na calculadora para ter certeza, ou pode relembrar que menos e menos aqui fica mais. Tá? O zero também está aqui, um número inteiro, ok? E a próxima operação que ficou faltando, então, fizemos soma, multiplicação, subtração, ficou faltando a divisão. Vamos dividir números inteiros. Então, eu faço 4 dividido por 2 e obtenho como resultado 2. Peguei o 4, que era o número inteiro, dividi por 2 e o resultado foi o número inteiro 2. Ok? 1 inteiro dividido por 2, outro inteiro, e o resultado 0,5. Apareceu número 0,5, um número com vírgula, e não é um inteiro. No conjunto dos números inteiros não tem números com vírgulas, né? A vírgula aqui é para separá-los, ok? Então 0,5 não é um número inteiro. Então o que a gente faz agora é, como anteriormente, considera um conjunto de forma a expandir os números inteiros, e esse conjunto é o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais a gente pode entender como um conjunto das frações, ok? Então, o conjunto dos racionais, representado pela letra Q, é o conjunto de todas as frações, ou seja, o conjunto de todos os números da forma A sobre B, aqui A sobre B, tais que A e B são números inteiros e B é diferente de zero, ok? A sobre B nós podemos entender como uma divisão, né? A dividido por B, uma divisão por fazer, podemos pensar assim. E se o B for zero, então estamos dividindo por zero, o que é uma impossibilidade, ok? Então, o B tem que ser diferente de zero para evitar essa impossibilidade de dividir por zero. Okay? Então,
conjunto dos números racionais é o conjunto de todas as frações. E uma fração é um número dessa forma A sobre B, ok? Com B diferente de zero. AB inteiros e B diferente de zero. Bom, da maneira como a gente expandiu, a gente tem que os números inteiros também está contido nos racionais. Então, os naturais está contido nos inteiros, ou seja, todo número, nós expandimos números naturais, consideramos então o conjunto dos inteiros, de maneira que os naturais está dentro dos inteiros e os inteiros está dentro dos racionais. E para ver isso, basta observar que, considerando números do tipo A sobre 1, ou seja, com B igual a 1, a gente obtém o número A, ok? Então, a fraçãozinha A sobre B, o A a gente chama de numerador e o B denominador. E quando consideramos denominador 1, a gente obtém só o numerador. E dessa forma que a gente entende que os inteiros está contido nos números racionais, porque todo número inteiro é ele dividido por 1. Pode ser considerado como uma fração de denominador 1. Ok? Bom, então, nesse momento, os números inteiros surgiu como números com vírgulas, né? Eu fiz a divisão nos números inteiros e surgiu os números racionais, de fato os números racionais, né, que surgiram através de fazendo a divisão nos números inteiros e apareceu como número com vírgula e de repente eu comecei a falar que eles são frações, números da forma A sobre B. Então a gente precisa fazer essa conexão. Como é que uma fração é um número com vírgula? Ok? Fazendo a divisão. Pega o numerador e divide pelo denominador e o resultado é um número racional, que eventualmente pode ser um número com vírgula. Ao fazer esse processo, a gente tem uma leve ambiguidade que a gente chama do tópico de frações equivalentes. Como assim, né? Frações equivalentes representam o mesmo número com vírgula. Então, por exemplo, 8 dividido por 16 é igual a 4 dividido por 8, ou seja, 8 sobre 16 é igual a 4 sobre 8, que é igual a 2 sobre 4, que é igual a 1 sobre 2. E como é que eu consigo enxergar todas essas igualdades? Porque ao fazer a divisão, eles são iguais a 0,5. Então, uma fração pode ser entendida como uma divisão por fazer, né? Então, quando a gente faz a divisão, 8 dividido por 16, o resultado é 0,5. Quando a gente faz a divisão 1 por 2, também é 0,5. Quando fazemos a divisão 2 por 4, o resultado também é 0,5. Então, essas frações, números da forma A sobre B, com um numerador e um denominador, representam o mesmo número com vírgula. Ok? Então, a gente diz que elas são frações equivalentes. Então, os racionais, que agora compreende todas as frações, e consequentemente esses números com vírgula, que eu já vou deixar mais claro de que tipo são, tem essa leve ambiguidade. Frações distintas podem representar o mesmo número. Essas frações a gente chama de frações equivalentes. Mais um exemplo: 21 dividido por 28 é igual a 15 sobre 20, que é igual a 9 sobre 12, que é igual a 6 sobre 8, que é igual a 3 sobre 4. E como é que eu vejo que essas igualdades são todas iguais? Porque ao fazer a divisão, o resultado é 0,75. Então, são frações equivalentes. Representam o mesmo número com vírgula aqui, ok? Número com vírgula é o que a gente chama de representação decimal do número, tá? E um número racional possui uma representação decimal finita, tá? Ou uma representação decimal infinita, porém periódica, que se repete. Uma quantidade que se repete depois da vírgula, tá? Nós vamos ver com mais detalhes isso já já. Antes, porém, eu quero destacar que, então, números racionais, as frações, o conjunto das frações. Então, a gente entende números racionais em dois contextos: frações e os números com vírgula, tá? Esses números com vírgula que tem uma representação
decimal finita, ou seja, uma quantidade finita depois da vírgula, e se caso for infinita, ela se repete, tá? Antes de discutir melhor esse assunto, nós vamos olhar para números racionais do ponto de vista de frações. Ou seja, vamos aprender, relembrar de fato como manipular frações, tá? Então vamos relembrar aqui, por exemplo, a soma de fração. Como é que soma a fração? Então tá aqui, temos uma fração a sobre b mais a fração c sobre d e queremos fazer essa soma, tá? Se você lembra lá do colégio, aquela estratégia de usar o MMC, maravilha, pode continuar fazendo desse jeito, mas também é interessante aprender uma outra forma quando se tem duas frações, que é essa daqui. Ao fazer a sobre b mais c sobre d, podemos utilizar essa forma aqui, né? Ó. Multiplicamos a diagonal, essa primeira diagonal aqui principal, AD, colocamos aqui o símbolo mais a segunda diagonal, BC, passamos o traço aqui da fração e colocamos aqui no denominador BD. Ok? Então, a soma de frações multiplica em cruz a primeira diagonal mais a segunda diagonal, coloca sobre BD, o numerador. Tá? Um exemplo, 2/3 mais 3/4. Então, 2 vezes 4, 8. 3 vezes 3, 9. Então, aqui 2 vezes 4, 8. Estou multiplicando em cruz aqui, ó. A primeira diagonal, 2 vezes 4, 8. A diagonal secundária aqui, a segunda diagonal, 3 vezes 3, 9. Mais eu mantive aqui, passei o traço aqui, 3 vezes 4, 12. Ok? 8 mais 9, 17. O resultado é 17 sobre 12. Subtração de fração, a ideia é a mesma, só troca o sinal. AB menos CD, multiplica aqui em cruz, AD, mantém o sinal menos, BC, passa o traço da fração, B vezes D, ok? Então, AD menos BC dividido por BD. Exemplo, 2/3 menos 3/4, 2 vezes 4, 8, 3 vezes 3, 9, o sinal é menos, fica menos, dividido aqui por 12, resultado então é 8 menos 9 dá menos 1 sobre 12. Eu estou deixando em forma de fração a resposta, tá? Se quiser saber qual é a representação decimal, pega a calculadora e faz 1 dividido pelo outro. Multiplicação de fração. Multiplicação de fração, AB vezes CD, a gente multiplica em cima e multiplica embaixo. AC em cima, BD embaixo. Então, multiplicação de fração, multiplica quem está em cima, multiplica quem está embaixo. Vamos fazer um exemplo. 2/3 vezes 3/4. Então, isso fica igual, ó, 2 vezes 3, 6. Multipliquei aqui, linha reta, quem está em cima, né? 3 vezes 4, 12. Linha reta aqui, quem está embaixo. Ok? 6 sobre 12. Divisão de fração. A divisão de fração, a regrinha é essa aqui, ó. AB dividido por CD, ou seja, eu coloquei aqui o numerador é uma fração, o denominador é outra fração. Então, AB dividido por CD, eu mantenho a que está em cima, eu multiplico pela a que está embaixo invertida. Então, a regrinha é essa. A que está em cima mantém, multiplica pelo inverso da segunda, da que está embaixo. Ok? Agora faz a multiplicação. AD, BC. Tá certo? Vamos lá. Então, um exemplo. 2/3 dividido por 3/4 é igual. Então, mantenho a primeira. 2/3 vezes 4/3. Eu inverti a segunda, tá vendo? Ó? O que estava embaixo foi para cima e o que estava em cima foi para baixo aqui na segunda. E agora eu faço a multiplicação. Multiplico quem está em cima, multiplico quem está embaixo. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 3, 9. Ok? Então, essa é a regra para fazer operações com fração. Essas são as regras para fazer operações com frações. Tá? Então, voltando à discussão, o número racional ele é um número que possui, ele é uma fração,
pode ser entendida como uma fração ou um número que possui uma representação em decimal. E então, se eventualmente esse número possuir uma representação decimal infinita, periódica, ou uma representação decimal muito grande e que a gente necessite fazer um truncamento ou uma aproximação de casas decimais, né? A gente usa algumas regrinhas aqui. No entanto, né, essa discussão vai depender do que você está fazendo, né, futuramente. Qual que é o seu trabalho, em que projeto você está envolvido, para saber quantas casas decimais você pode considerar. Quanto mais casas decimais você considerar, quanto mais números depois da vírgula você considerar, é melhor. É recomendável que aceite no mínimo 4 casas decimais, no mínimo, né? Quanto mais, melhor, tá? Então a calculadora é do computador, dá uma olhada na calculadora, vê quantas casas ela aceita, então no mínimo 4 casas decimais, mas isso vai depender muito futuramente de qual projeto você está envolvido para saber em que situação usar, né? Então, em caso de ter que fazer o arredondamento, a gente procede assim, ó. Então, eu tenho aqui o número 3,2142,145, tá? E se eu for aproximar na quarta casa decimal, aqui 2142, eu tenho que olhar para a quinta casa. A quinta casa aqui, nesse caso, é o 1. Então a gente vai fazer uma aproximação ou truncamento, né, na quarta casa. Então nós olhamos para a quinta casa, tá? Se o número na quinta casa for menor do que 5, a gente deixa o número da quarta casa como está. Então, nesse caso, a aproximação fica 2142, tá vendo? Ó? Eu considerei esse número com 4 casas decimais. E aí o símbolo que a gente usa às vezes é esse igualzinho tortinho, né, que significa aproximação, tá? Se na quinta casa decimal o número for maior do que 5, como por exemplo nesse exemplo aqui temos o 6, então a gente acrescenta um número aqui, a gente acrescenta uma unidade aqui no número 2, acrescenta um número aqui na quarta casa decimal, aumenta ela, né, em uma unidade, em um número. Então fica 3,2143. Eu fiz um arredondamento aqui para cima, tá? Porque o número da quinta casa é maior do que 5. Se caso for 5 ou 0, a gente mantém o 2, tá? Mantém o número que está na quarta casa aqui. Ok? Então essa é uma regrinha útil para aproximação, né? Para fazer truncamento aí de números. Aqui então estou aproximando com 4 casas decimais. Agora eu vou fazer aqui um exemplo para discutir essa questão do truncamento, né? Por que é no mínimo 4 casas decimais, né? Então eu vou fazer essa conta aqui, ó. 17 sobre 19 dividido por 31 sobre 15 mais 9 sobre 7. Vou fazer ela de duas maneiras, tá? A primeira maneira eu vou fazer efetuando as divisões e aproximando com 4 casas decimais. Então eu pego a calculadora e faço aqui 17 dividido por 19. Obtenho esse número aqui, ó, 0,8947. 31 sobre 15, com 4 casas decimais. Está aqui, 9 sobre 7, com 4 casas decimais, ok? Somo esse denominador, obtenho essa expressão aqui, e agora eu faço esse dividido por esse e obtenho 0,266939139165. Então eu fiz a conta dessa maneira. Agora eu vou fazer a conta manipulando a fração e não fazendo aproximação, um arredondamento em cada etapa. Ou seja, o que eu vou fazer essa segunda forma? Eu procedi da seguinte maneira. Eu fiz a soma de fração aqui embaixo e não arredondei, não fiz a conta na calculadora. Então eu fiz 31 por 7, 217, mais 15 vezes 9, 135. Dividido por 105. Eu estou usando a regrinha de somar fração, né? Multipliquei aqui na diagonal, 31 vezes 7, 15 vezes 9, dividido por 15 vezes 7, que é 105. Agora eu tenho uma divisão aqui de fração, né? Somei 217 com 135, obtive uma divisão aqui de fração. Mantenho a primeira, multiplico pelo inverso da segunda, agora é a regra de divisão de fração.
ok? Faço aqui a multiplicação, multiplico em cima, 17 vezes 105, depois 19 vezes 352 e obtenho aqui essa fração. Aí eu faço essa divisão. 1785 dividido por 6.688. Fiz essa divisão na calculadora, claro, e obtive esse número: 0,266895933. E perceba que a conta é a mesma, né? A expressão é a mesma, mas o resultado difere na quarta casa decimal. Aqui a quarta casa decimal, o resultado foi 8. Aqui a quarta casa decimal, o resultado foi 9. Tá? Então houve uma diferença na quarta casa decimal. Ok? E qual está mais correto? Na verdade, o mais correto é o segundo, né? Não sei se, digamos assim, o mais preciso, né? Os dois estão corretos, mas preciso é o segundo. Por que o segundo é mais preciso? Porque o primeiro, ao fazer a conta dessa forma, cada vez que eu utilizei a calculadora e arredondei, eu fiz um truncamento, fiz uma aproximação. E cada aproximação ocorre um errinho, né? Você acaba cometendo um erro. Então, ao fazer a conta dessa forma, que foram feitas várias aproximações. Toda vez que eu precisei fazer essa aproximação, esse truncamento, houve um errinho. Já na segunda forma, eu só fiz a aproximação uma vez, que foi no último passo, aqui quando eu fiz essa divisão, ok? Então, aqui só teve um erro de truncamento, aqui já teve, podemos dizer que tá, aqui houve 1 no numerador, aqui no denominador houve 2, aí aqui foi só soma, e aqui foram 3. Então aqui tem no mínimo 3 erros de arredondamento e aqui um erro, né? Então, é claro que isso depende do número de operações. Se você tiver várias operações, você vai ter mais erros, né? Operações que exigem aproximações. Agora, você vê que 4 casas decimais, cometer um erro lá na quarta casa pode não ser tão grave, né? Tá? Mas, como eu disse, dependendo de qual é o seu objetivo, do que você está fazendo, qual que é o seu projeto, no que você está trabalhando, pode ser que você tenha que tomar cuidado com isso. Principalmente se houver muitas aproximações e esse erro começar a aparecer, essa diferença, né, começar a aparecer na primeira casa depois da vírgula ou até mesmo depois da vírgula, né? Imagina se for dinheiro, por exemplo, você está cometendo um errinho na conta aí e com dinheiro a gente não pode errar, ok? Então, números racionais, números com vírgula e usar bastante casas decimais, no mínimo 4 casas decimais, tá? Aí no computador, geralmente a calculadora, dá uma olhada, mas geralmente a calculadora do computador considera bastante casa, né? Tá? Bom, então, o conjunto dos racionais vale a seguinte questão, né? O conjunto dos números racionais atende os nossos objetivos, ou seja, é suficiente, tem tudo, porque nós somamos racionais e o resultado foi racional. Multiplicamos, mesma coisa. Subtraímos e dividimos, obtemos racionais. Então, a princípio não apareceu nada novo, nada diferente aí, né? Então, o conjunto dos números racionais atende os nossos objetivos? A resposta é sim, se o objetivo for fazer contas. No sentido que qualquer número no visor da calculadora é racional. Até porque o que é ser um número racional? Ele é uma fração ou um número que possui uma representação decimal, de forma que depois da vírgula existe uma quantidade finita, ou uma quantidade infinita, porém periódica, que se repete. Ok? Então, ao olhar no visor da calculadora, esse número vai ter sempre uma quantidade finita depois da vírgula, porque o visor da calculadora tem a sua limitação, né? Teria que ser infinito, né? Para ter uma quantidade infinita. Então, todo número na calculadora é um racional, sofrendo as diversas aproximações dependendo de qual operação que está fazendo. Então, para título de contas, os números racionais
são suficientes. Mas a resposta é não, se o objetivo é trabalhar com tempo ou medida. O resultado de uma medida pode ser um número não racional, ok? Ao fazer uma medida ou considerar o tempo, uma aplicação, por exemplo, variando com o tempo, a medida de alguma unidade, algum objeto, pode ser que o resultado não seja um número racional. Então a gente precisa considerar um conjunto, expandir um pouco mais o conjunto no qual vamos trabalhar, que é considerar o conjunto R dos números reais, tá? A letra essa daqui é R, acredito que você já deve ter visto esse conjunto em estudos passados, né? Então o conjunto dos números reais é o conjunto que nós estamos interessados. E a gente entende aqui que o conjunto dos números dentro da nossa construção, dentro da nossa discussão, a gente partiu dos naturais, expandiu para os números inteiros, depois expandiu para os números racionais e agora estamos expandindo para os números reais. Então nós estamos entendendo os números reais de forma que os números racionais estão inclusos nos números reais, tá? Uma maneira interessante de entender os números reais é através de uma reta. Aqui uma reta, a gente faz alguma marcação, uma graduação na reta, né? Considera, por exemplo, o número 0 bem no centro, depois marca para o lado direito, 1, 2, 3, para o lado esquerdo, menos 1, menos 2, menos 3, pode considerar as frações aqui, meio, e existe alguns números, tá? Na verdade uma quantidade infinita deles, que não são racionais. Um exemplo aqui é o raiz de 2, que eu coloquei aqui, e o π. Ok? Então, o que eles são? Eles são, de fato, números irracionais. Irracionais no sentido que eles possuem uma representação decimal infinita não periódica. Ou seja, os números depois da vírgula aparecem de forma infinita e que não se repete, não apresenta nenhuma repetição. O exemplo é o π e o raiz de 2. Possui uma representação decimal infinita e depois da vírgula tem um monte de númerozinhos aqui que a gente não consegue detectar um padrão de repetição, tá? O raiz de 2 também. Ainda assim são números, eles são é possível calculá-los, tá? E a gente usa então esse símbolozinho aqui E ou epsilon, né, para representar pertence, e o E com o tracinho aqui, esse não pertence. Então o π não pertence aos números racionais, significa que o π não é um número racional. O raiz de 2 não pertence aos... Aqui significa que o raiz de 2 não é um número racional e não é racional porque ele apresenta uma expansão decimal infinita não periódica. A quantidade de números que aparece depois da vírgula é infinita e não se repete. Dessa forma não são racionais, porque os racionais são frações. E as frações são exatamente números que possuem, depois da vírgula, uma quantidade finita, termina, ou caso apresente uma quantidade infinita, essa quantidade infinita tem que apresentar repetição, que a gente fala uma representação decimal periódica. Tá bom? É claro que essa discussão pode existir num campo mais profundo, tá? Mas para os objetivos iniciais do nosso curso tá ótimo entender a noção de número, saber manipular frações, entender que existe também, conceber a possibilidade de que existem números que não são racionais, embora na prática, quando você estiver fazendo, calculando imposto de renda, calculando as planilhas de entrada ou qualquer outra situação financeira, vão estar sempre com números racionais. O fluxo de caixa de uma empresa são sempre números racionais. Mas é interessante em algumas situações se permitir que esses números também sejam irracionais. O mais importante para a gente é que o tempo pode ser algo que varia no conjunto dos números reais, né? Ou seja, ele vai variando de maneira contínua, de maneira que a cada fração de segundo a gente pode ser considerada, e ao permitir, por exemplo, uma representação decimal infinita não periódica. Tá bom? Então, a gente discutiu os números naturais, que são os números modelos de contagem, tá?
é os números que a gente usa para fazer conta. Fazendo as operações nos números naturais, nós observamos que a soma de números natural ao natural, ao mesmo vale para multiplicação. Porém, ao fazer a subtração de números naturais, apareceram os números negativos. E aí a gente então considerou os números inteiros, que possibilita a ideia de trabalhar como nos números negativos. No entanto, ao fazer a divisão de números inteiros, aparecem os números com vírgula. E aí eu disse meio que brevemente como relacionar os números com vírgula com as frações, tá certo? São os números racionais, e disse ainda de maneira mais breve que existem números irracionais, aqueles que possuem uma representação decimal infinita não periódica, tá bom? Então acredito que esse é o assunto da aula de hoje, está ótimo. Então obrigado, até a próxima aula.